Senhores, quero fazer um breve histórico sobre o problema da dívida de São Caetano do Sul, por ter meu nome sido citado também nesta tribuna democraticamente algumas vezes. No ano de 2013, logo que assume o governo o senhor Paulo Pinheiro, há uma divergência astronômica entre a dívida constatada pelos técnicos que levaram o Paulo Pinheiro, que o Paulo Pinheiro levou para a prefeitura, os senhores secretários de finanças, etc., e a fala do senhor José Aurico Júnior. O que encontrou a equipe de governo do Paulo Pinheiro nas contas do ano de 2012 é simplesmente, aproximadamente, pasmem os senhores, quase 300 milhões de reais, constituído a partir de maio de 2012 até dezembro de 2012. Havia, então, na cidade, instalado um contraditório, não nos fundamentos jurídicos da ampla defesa, não nos fundamentos jurídicos da ampla defesa do contraditório e da ampla defesa, mas sim em conversas paralelas, fazendo confusão muitas pessoas, até mesmo com restos a pagar e conta e resto, e com uma série de conversas. Então, este vereador Éder Xavier fez a denúncia ou representação perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para dirimir esta dívida. O Tribunal de Contas, em face da minha denúncia, enviou para São Caetano do Sul 3 auditores que estão no Tribunal de Contas há mais de 20 anos, cada um deles. E esses auditores fizeram o seu trabalho in loco, porque muitas vezes faz por amostragem. Mas tanto era a disparidade e os termos violentamente produzidos através da administração financeira da cidade pelo seu José Aurico contra o povo, que eles enviaram os auditores in loco. E eles constataram, os 3 auditores, absurdo, absurdo, absurdo. Os 3 auditores, terminado o trabalho, pelos regimentos e procedimentos do Tribunal de Contas, enviaram esse trabalho para o relator conselheiro, também experiente em contas públicas. Os 3 auditores enviaram aos conselheiros e este conselheiro deu o seu voto, relator, deu o voto contrário à aprovação das contas do seu José Aurico. Ora, logo após este fato, o relator conselheiro, após ter em mãos todo o trabalho técnico dos auditores, remeteu à Câmara do Tribunal de Contas. E a Câmara do Tribunal de Contas é composta de 3 conselheiros. E esses também reprovaram as contas do senhor José Aurico Júnior. Mas ainda na trilha da ampla defesa do contraditório do devido processo legal, existe no regimento interno a necessidade de enviar para o pleno, que é composto de 7 conselheiros. Os 7 conselheiros, também em conjunto, os conselheiros, com os 3 da Câmara, mais os auditores e mais o relatório, deram pau, não vou usar essa expressão, condenaram todas as contas do seu José Aurico. Encontraram o absurdo do tipo déficit orçamentário de 33,58%, mau planejamento das políticas públicas, não atendimento à lei de responsabilidade fiscal e à lei de acesso a informações, transferência de verbas por decretos sem remeter à análise dos vereadores, não recolhimento de encargos sociais sobre a gratificação salarial paga aos profissionais de saúde, INSS, pagamento de verbas ilegais a secretários e adiantamentos a agentes políticos. Isto, evidentemente, eu estou parafraseando e trazendo aqui fatos que estão descritos sob a responsabilidade também da injúria, da difamação, da calúnia, senhor presidente. Assim eu tenho a plena convicção que, pela natureza das irregularidades encontradas, não haverá, em hipótese alguma, modificação naquilo que os técnicos e todo o tribunal e toda a experiência do Tribunal de Contas constataram, relataram, assinaram, também sob a responsabilidade jurídica. Agora, o que nós temos que trazer a lume também é evidente que a função do vereador, a função dos vereadores, da Casa Legislativa, dos vereadores, da Câmara Municipal, de qualquer município deste país, é fiscalizar as contas. E durante 8 anos fica aqui a pergunta: senhores varões e irmãos, quem é que fiscalizou estas contas? Mas o tribunal fez um trabalho lícito e disse assim:
olha aqui, e muitos dos nossos que nós encontramos aqui não foram remetidos para os vereadores analisar. Então, penalizar também vereadores que não cumpriram o seu papel constitucional seria irreprochável se nós não acompanharmos os detalhes dos trabalhos dos técnicos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Então, senhores, eu quero só trazer aqui a lume um fato muito importante que fica nos anais da casa, está sendo gravado e estou pronto para responder aonde for perante a justiça. O senhor José Auríquio Júnior, na proporção, a arrecadação do município, mais espaço territorial em número de habitantes, é o campeão absoluto de dívidas deixada para o povo pagar. Irresponsável, uma coisa ridícula, sem fundamento, porque constituiu essa dívida a partir de maio de 2012. Agora, senhores, vamos aqui nos ater ao seguinte: o doutor Xavier, que me antecedeu, fez uma colocação que ele pretende, e certamente todos os vereadores dessa casa pretendem também cumprir a Constituição Federal e exercer o seu papel de fiscal, mas mais do que fiscal, de juízes das contas que foram apresentadas tecnicamente pelo Tribunal de Contas. Por isso esta casa vai fazer um voto político. Mas, senhores, 8 vereadores são honrados, têm palavra, são políticos honrados, têm palavra, não se subjugam ao poder, ao mando, a histórias, a conversa da não modificação nesta cidade e os mesmos de sempre imperando no poder desta cidade, fazendo o que fazem com esta cidade, com a sua arrecadação. Esses 8 vereadores independentes, senhores, assinaram uma carta. Quem poderá imaginar que qualquer um desse vereador vai mudar o seu voto? Mesmo porque, senhores, ainda que não tenha chego aqui a esta casa, ou chegou depois, hoje o princípio da publicidade se consagra assim que vai para a internet. E todos tiveram, os 8 vereadores, acesso. Fizemos reuniões, consideramos detalhes e fizemos a carta, assinamos em 8 vereadores, a carta à população de São Caetano do Sul, dizendo: nós não iremos aprovar a conta do senhor José Auríquio Júnior. E se não aprovarmos a conta do senhor José Auríquio Júnior, ele precisa de 2/3. 8 vereadores menos 19 não dá 2/3. Não adianta insistir com essa tese absurdo. As contas jamais serão aprovadas. É o Poder Executivo, não tem, o Poder Judiciário não tem o condão, por força da Constituição Federal, não tem o condão de inibir a votação do Legislativo. Senhores, tem mais. Eu sustentei na minha primeira fala e fui aqui execrado de maneira como se fosse profeta. Essa conversa não me interessa. Eu aqui sustentei que a ampla defesa, o contraditório, e o devido processo legal deve sim ser materializado. E será materializado. Haverá espaço para no pleno justificar o injustificável, senhor José Auríquio Júnior. Eu aqui não sustentaria jamais, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, eu jamais sustentaria a inibição da ampla defesa, porque sou um advogado que milita neste trabalho há 30 anos, e estou nesta casa certo, consciente, de que as contas, reitero, sem nenhuma profecia, respeitando o voto dos 8 vereadores, o senhor José Auríquio não será candidato no ano que se avizinha.